A paz do Senhor a todos, irmãos. Deus abençoe teu dia. Que o Senhor Jesus possa nos dar graça, que dá suas bênçãos nesse dia abençoado. Peço aos irmãos para que dê seu joinha, compartilha e se inscreva no canal e que os irmãos sejam abençoados em nome de Jesus. Bom dia a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo, que é fiel, digno de honra, glória e louvor. Que Deus seja louvado, engrandecido. Que o nome de Jesus seja adorado em todo o tempo, em todo lugar, em todas as estações e até o final de todas as coisas. A Bíblia diz: quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Mas quem não é de Deus, rejeita a palavra, rejeita o Evangelho. E a Bíblia diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Está em Romanos 10, 17. Jesus disse para os seus discípulos, ele reuniu os seus discípulos, depois de morto, ressuscitado, depois de 3 anos ali com eles ensinando, exortando e sempre avisando os seus discípulos que um dia ele ia voltar para o Pai, de onde ele veio. Jesus Cristo veio a esse mundo, saiu da sua glória, o próprio Deus saiu do seu trono, para vir a esse mundo, para trazer a salvação para o mundo caído e condenado e destruído pelo seu pecado. E estava destinado à maldição e ser lançado no inferno. Mas Jesus Cristo, ele veio a esse mundo para resgatar um povo, uma nação perdida, uma nação contaminada pela desobediência e pelo pecado. Jesus Cristo não veio aqui nesse mundo à toa, ele não veio aqui para passear e nem contar historinha. Ele veio aqui para pregar um evangelho, o evangelho de restauração, o evangelho de salvação. Por isso, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Mas quem não é, já começa a murmurar. Em Romanos 10, 14, a Bíblia diz assim: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não viram? E como virão se não há quem pregue? É por isso que eu estou aqui. Eu saí do meu lar, deixei o meu trabalho, já fiz um propósito com meu pai, que ele me escolheu, me separou, e me instruiu e me enviou. E a palavra de Deus fala assim, o próprio Jesus dizendo aos seus discípulos: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Aquele que não crê na palavra do Senhor, aquele que não crê no Evangelho, é a própria Bíblia que diz: já está condenado. É a Bíblia. Como virá se não há quem pregue? Porque o que mais tem é preguiçoso. O que mais tem
É um povo que conhece a palavra. É um povo que diz que é escolhido por Deus. Um povo que diz que é evangélico, é não sei quem, inventa um monte de religião, diz que é de Deus, mas não faz a vontade de Deus. Porque gostam da monotonia, gostam de estar no seu conforto. Mas Jesus disse de pelo mundo inteiro pregar o Evangelho. Essa foi uma ordem que Jesus deu aos seus discípulos. É por isso que eu estou aqui para pregar o Evangelho. Eu não estou aqui para falar de política, eu não estou aqui para falar de religião. Porque a religião, a Bíblia diz que é uma causa de grande louco. Inventaram religião para ganhar dinheiro. Inventaram religião para se dar bem. É por isso que tem esse monte de religião aí. Mais de 4.000 religiões ou mais. Tudo invenção do homem. E Jesus Cristo, ele não veio aqui plantar religião para ninguém. Ele não veio aqui plantar placa de igreja para ninguém. Isso é invenção de homens. Jesus Cristo veio aqui para pregar o Evangelho. Mas as pessoas muitas das vezes não gostam de ouvir a palavra. As pessoas rejeitam. Faz mais de 3 anos que eu estou na rua pregando o Evangelho em todos os lugares dessa região. Aonde que Jesus Cristo me mandar, eu irei. Porque eu não vim nesse mundo para viver uma vida regalada e ganhar dinheiro. Não estou aqui para pedir dinheiro para ninguém. Estou aqui para falar de Jesus Cristo e pregar o Evangelho. Jesus Cristo, quando ele diz, ide pelo mundo e pregar o Evangelho, está lá em Marcos 16:15. E a Bíblia diz, ali em Mateus 4:17, a Bíblia diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa é a mensagem de Jesus. E Jesus, ele ensinou aos seus discípulos e enviou. Mas ele sempre alertou aos seus discípulos que iria voltar para o Pai. E foi isso que ele fez. Ele voltou e hoje reina para todo sempre. E hoje nós vemos uma geração que esqueceu do Deus vivo, do poderoso, esqueceu do Criador, que criou todas as coisas, esqueceu do Pai, que fez tudo nesse mundo, que está ali em Gênesis, toda a criação de Deus. Ele fez homem para vir esse mundo, para ser trocado muitas das vezes por deuses falsos e mentirosos, que não faz nada por ninguém. Uma geração perdida, que vive ali adorando deuses que não faz nada, mas esquecendo do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Por isso que eu prego a verdade. Eu não vim aqui para falar mentira, porque o que tem de mentiroso, enganador, para te enganar, para te colocar dentro de 4 paredes e muitas das vezes mentir. Mentir, e para que você fique preso ali numa religião, mas não prega a verdade e te levando para a condenação. Porque a Bíblia diz que esses falsos profetas, enganadores, eles enganam, mentem. E a Bíblia diz que eles estão indo para a perdição, e que acompanha eles também acompanharão e cairão no mesmo abismo. Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade vos libertará. É para que você conheça essa Escritura, conheça a Bíblia e viva a Bíblia.
A Bíblia diz, em João 5,39, a Bíblia diz assim, o próprio Jesus dizendo: examinai a Escritura, porque vós tem nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. É o próprio Jesus dizendo: a Bíblia se testifica de mim. Uma geração preguiçosa, uma geração que não lê Bíblia, uma geração que está preocupada mais com o mundão, com festas, com bebedeira, pornografia, prostituição, jogo, cachaça, enchendo a cara de bebida alcoólica. Mas Jesus Cristo não quer saber. Pede Deus morto e sai uma procissão, fazer procissão do Deus morto e imagem morta. A Bíblia diz que Deus abomina essas práticas. E Jesus, e o próprio Deus, ali em Êxodo capítulo 20, versículo 24 em diante, que Deus fala para que não faça imagem de escultura em cima do céu, na terra ou embaixo das águas. Ele não aceita nenhum tipo de imagem, nenhuma, nem a própria dele, porque a Bíblia fala que ninguém nunca viu Deus, que Deus é Espírito. Ninguém viu Deus e ninguém vai ver, a não ser que você morra com Cristo Jesus. Fora disso, já era. Já era. Deus é Espírito. Agora faz uma imagem de Jesus para ficar adorando e seguindo. Até quando? No Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Jesus Cristo, a verdade está sendo anunciada, a verdade está sendo proclamada. Mas não querem. Porque a Bíblia diz que não queriam, não gostam de ouvir a verdade, que a verdade ela vem para corrigir, a verdade vem para exortar, para que arranca o homem da maldição, para que seja salvo. Mas Jesus ainda está dando a chance. Jesus, o Evangelho está sendo anunciado. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Mas se você continua crendo no Deus morto, no Deus dos mortos, que tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda, você está sendo contra Deus, está sendo inimigo de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. E o Evangelho de Jesus Cristo, ele não veio para enganar, ele veio para ensinar. O Evangelho de Jesus Cristo não é religião nenhuma. Que as pessoas, elas escolhem uma religião, elas querem uma religião para ser salvo. É o povo que escolhe uma religião para ser salvo. E quem diz para você que a religião salva alguém? Quem diz? Que religião vai salvar alguém? Isso é mentira do diabo. Quem salva é Jesus Cristo. Por isso que nós temos que obedecer a Ele. Nós temos que obedecer a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer a palavra de Jesus Cristo, a Bíblia, essa Bíblia, essa Escritura, para que você possa ser liberto. Religião não salva ninguém. Religião nunca salvou e nem vai salvar. Jesus Cristo não é religião. Nunca foi e nem nunca vai ser. O Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a nenhuma religião, nem pertencer a uma denominação religiosa.
mas servir a Jesus Cristo. Servir a Jesus Cristo. Eu te pergunto, você está servindo Jesus? Na vida que você leva? Você está servindo o Pai Todo-Poderoso? Do estilo de vida que você está levando? Mas os deuses mortos não querem saber de te avisar. Deus mortos não pode te avisar do erro que você anda cometendo. Porque tem boca, mas não fala. Por isso que serve esses deuses mortos, porque não te exorta, não fala. Mas a Bíblia que exorta, ninguém quer saber de ler. Porque a Bíblia diz, bem-aventurado é aquele que lê, bem-aventurado aquele que medita, mas bem-aventurado é aquele que pratica. Por isso que você tem que ler a Bíblia, você tem que ler as Escrituras, você tem que meditar e praticar a palavra. Não é somente ouvir e não praticar, mas viver a palavra de Jesus Cristo, para que você seja salvo. Porque se você ouve e não pratica, em vão é. Em vão é. Porque obedecer a Deus é a melhor coisa que nós fazemos em nossa vida. Obedecer a Deus, você tem uma vida maravilhosa, tranquila e abençoada. Uma geração por causa do pecado, desobediência, uma geração doente, uma geração toda cheia de problemas, porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira e vive mentindo para você, te enganando, que você tem que beber, encher a cara de cachaça, encher a cara de droga para você ficar alegre. Mas nossa alegria está em Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno. Por isso que essa geração está aí perdida. Enfiada a cara na cachaça, na maconha, nas drogas. Perdida. E não procura Jesus, que é o Salvador. Não procura Jesus. Mas vive na ilusão, achando que essa vida está boa, que essa vida está maravilhosa, que essa vida você está tranquilo porque você está vivendo em paz. Mentira! Mentira do diabo! Porque a paz, na verdade, está na glória, no reino de Deus. Depois que você partir desse mundo, eu te pergunto, você sabe para onde você vai? Depois que você morrer, você sabe para onde você vai depois da sua morte? Ou você está confiando no teu dinheiro, no teu poder? Você está confiando na tua conta recheada? Está confiando na tua mansão, no teu carro novo, no teu emprego que você ganha aí, o salário, o dinheiro que muitas das vezes você acha que vai contar para a salvação. Mas isso é mentira, é engano. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Palavra de Jesus Cristo está na Bíblia. Você já leu esse versículo? João 14,6. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Ninguém. Mas se você procura outro caminho para ir para Jesus Cristo, você está enganado. Somente Jesus é o caminho. Não tem outro. Não tem outro caminho a não ser Jesus Cristo.
Ele sempre foi e sempre será o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Grande e poderoso é o nome de Jesus Cristo. Ele está aqui nesse lugar. E a palavra de Deus fala: aonde está ali, falando do meu nome, eu estou ali presente. Eu quero ler uma passagem para você, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 9, capítulo 10, versículo 17 em diante. Aqui é para você ver que esse mundo vive no engano e na mentira. Essa história vai nos contar do engano do diabo, muitas das vezes põe na mente das pessoas, elas vivem enganadas. Aqui fala do jovem, o jovem rico, que diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem. Aqui fala de Jesus, porque Jesus ele veio nesse mundo para pregar o Evangelho. Ele não veio aqui para ficar contando historinha para ninguém. Ele não veio aqui para ficar no boteco bebendo cachaça, ou nas esquinas fumando droga, ou em bordel, na prostituição. Jesus Cristo não veio aqui para isso, ele veio para pregar o Evangelho. E Jesus ia para todos os lugares, em todos os lugares, era nas aldeias, era nas praças, em todos os lugares Jesus ia pregar o Evangelho. E Jesus indo a caminho, e a Bíblia diz que pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele. Ele perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chama bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Jesus perguntando para aquele homem, o jovem rico: tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. E disse-lhe: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue. Jesus dizendo para ele: vem e segue. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos:
Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza? Seus discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, lhe disse: Filhos, quão difícil é para o que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Aqui está a história desse jovem. Jesus ainda caminho, parou esse jovem, rico, tinha várias propriedades, dinheiro na sua conta, joias, tinha seus melhores carros, suas melhores mansões, era farto de riqueza, de tudo que ele queria. E esse jovem perguntou para Jesus: Senhor, o que eu faço para entrar no reino de Deus? Essa foi a pergunta que esse jovem fez para Jesus. Senhor, o que eu faço para entrar no reino? Porque ele conhecia as leis de Moisés. Eles conheciam a Escritura. Ele conhecia os mandamentos. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, que era o Salvador. Mas ele fez essa pergunta para testar Jesus com as vozes mansas, uma voz de piedade. O que eu faço para entrar no reino? Essa foi a pergunta dele. E ele disse, chamou Jesus de bom. Mas Jesus não entrou na conversa dele. Chamou Jesus de bom, porque ele achava que ia convencer Jesus com aquelas palavras melosas, melancoliosas. O que tem de gente hoje que tem aparência de bondade, pessoas que têm aparência de piedade, uma voz mansa, uma voz. Se você não pede seguimento, você cai de conversa de pessoas que tentam iludir em palavras mansas e bonitas. Mas Jesus não caiu na conversa desse jovem. A intenção dele era ser salvo da maneira que ele estava. Ele conhecia as leis. Porque a Bíblia diz Jesus pergunta para ele: tu sabes os mandamentos? Jesus pediu para ele: tu sabes os mandamentos? E Jesus disse: o primeiro mandamento: não adulterarás. Dizendo para aquele jovem, está escrito nas Escrituras, você conhece? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudeis alguém, honra a teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo-lhe, lhe disse: tudo isso guardei desde a minha mocidade. Ele conhecia as leis, ele conhecia os mandamentos, mas a verdade que ele conhecia, que ele deveria conhecer, não conhecia, que era Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdade. A verdade está em Jesus Cristo. A verdade não está em religião. A verdade
não está em imagem. A verdade está em Jesus Cristo. Aquele que morreu, derramou seu sangue, foi humilhado, foi desprezado, foi cuspido, enfiaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus e pregaram ele numa cruz, e o sangue dele foi todo derramado naquela cruz. Você acha que foi em vão que Jesus fez aquilo tudo? Você acha que Jesus fez tudo isso? Por quê? Porque a palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou seu único Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi para isso que Jesus foi para aquela cruz. E Jesus foi para aquela cruz, não reclamou de nada. E Jesus foi humilhado, foi desprezado por uma nação, que ele mesmo veio para uma nação perdida, contaminada e condenada para o inferno. E essa nação desprezou Jesus. Essa mesma nação, esse povo que desprezou Jesus, foi o que levou ele para a cruz, que pregaram ele na cruz. E hoje não é diferente. Uma nação que despreza Jesus, uma nação, um povo que anda desprezando Jesus com as suas atitudes mundana e pecaminosa. Uma nação que despreza Jesus porque não obedece aos mandamentos de Deus. Continua na ilusão, na mentira. Jesus diz: não matarás, não roubarás, não fraudarás, não roubam, não se prostituem, não fique enchendo a tua cara de cachaça, de droga. Tudo isso separa o homem de Deus. Tudo isso, você está fora do plano de Deus. Você está fora. E não adianta ficar rezando. Não adianta. Se você não está cumprindo a palavra de Deus, com palavrinhas mansas, achando que vai enganar Deus. Não adianta você querer enganar Deus, porque ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus. Se você estiver achando que você está enganando Deus, não está enganado. Não adianta você querer fazer suas coisas escondidinhas. Não adianta você estar na prostituição e traindo tua mulher, traindo teu esposo. Você está na prostituição. E o prostituto, a Bíblia fala que não entra no reino. A não ser se você se converta. Converter a Jesus Cristo. Se converta. Porque após a morte, a Bíblia diz em Hebreus 9:27, a Bíblia diz que está ordenado o homem morrer somente uma vez. Uma única vez. Após isso, segue-se o juízo. O juízo de Deus. Após a morte, segue seu juízo, onde todos vão ter que prestar conta. Todos vão ter que ficar diante do Pai Criador. Todos. É vereador, é prefeito, é juiz, é delegado. Todos vão ter que prostrar diante do Pai, para dar conta da tua vida. Eu pergunto para você, o que você está fazendo? Quais são as tuas atitudes? Qual é a tua atitude que você está praticando? Nas drogas, na prostituição? E você acha que você vai ter o reino de Deus quando? Essas práticas, as práticas diabólicas,
do diabo. É isso que aquele jovem estava fazendo. Tinha toda a riqueza, muito dinheiro, a sua vida regalada. E ele, achando que ele ia entrar no reino de Deus, perguntou para Jesus: o que eu faço para entrar no reino? E queria, com conversas mansas, enganar Jesus. O que eu faço para entrar? Jesus disse: você conhece os mandamentos? E ele, porém, respondeu, ele disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Eu conheci a palavra. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse que Jesus queria a salvação daquele jovem, assim como ele quer a tua salvação. Jesus não quer a tua salvação, mas você está disposto a entregar a tua vida para Jesus? Você está disposto a mudar de vida, a largar das práticas mundanas, pecaminosas que você está? Ou você quer continuar do jeito que você está e ser salvo? Está na hora de você meditar. Está na hora de você se converter. Porque sem conversão não há salvação. Sem conversão não existe salvação. Acorda, que dorme. Conhecereis a verdade. E somente a verdade, que é Jesus Cristo, vai te livrar do inferno. Porque todos que não obedecem a Deus serão lançados no lago de fogo e enxofre. Vão ser queimados pro resto da vida. E você não está mais inocente, não. Você está ouvindo. E não adianta tampar os ouvidos. Não adianta querer rejeitar. Que a Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus e obedece. Quem não é, já é do diabo. E Jesus Cristo disse, olhou para ele e o amou. E Jesus disse para ele: falta de uma coisa. Você conhece todos os mandamentos. Você diz que faz tudo. Mas Jesus conhecia aquele jovem. Porque Jesus é onipresente, onipotente. Ele conhece tudo e todas as coisas. E onipresente. Conhece tudo. Jesus conhece o teu pensamento. Jesus conhece as tuas práticas, as tuas atitudes. Jesus sabe o que você está pensando. Jesus sabe o que você está pensando. Jesus sabe o que você vai fazer daqui a pouco, o que você vai fazer amanhã. Mas a decisão, Ele quer mudança. E a decisão é sua. A conversão é sua. Jesus disse para ele: falta uma coisa. Você diz que conhece tudo, mas falta uma coisa que você tem que fazer. Jesus disse para ele: vende tudo quanto tu tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e segue-me. Você está disposto a entregar a tua vida para Jesus? Jesus disse para aquele jovem para testar ele. E quando Jesus disse para ele: vende tudo, Jesus estava querendo testar a fé dele, acrescentar algo dentro dele. Quando Jesus disse para ele: vende tudo, é para despertar ele que riqueza não leva nada, ninguém para o céu.
Dinheiro não leva ninguém para o céu. Aquele jovem era muito rico, tinha muitas fazendas, mas dinheiro não compra a salvação. Nunca comprou nem vai comprar a salvação de ninguém. Dinheiro não compra a salvação de ninguém. O jovem tinha muito dinheiro, mas ele achou que tudo aquilo que ele tinha, ele podia ganhar a salvação. Mas não ajudava o necessitado. Muitas das vezes ele via um mendigo jogado na rua, desprezado. Muitas das vezes ele via uma pessoa com fome e passava de largo. E é isso que muitas das vezes o rico faz. Despreza os necessitados. Despreza aqueles que precisam. Hoje mesmo passou um grupo de pessoas aqui, fazendo um trabalho muito bonito. Cristão, que diz assim: fique atento aos sinais. E aqui no folheto está escrito: a violência contra a pessoa idosa pode ser silenciosa, mas os feitos são profundos. Negligências, abusos, maus tratos precisam ser identificados e combatidos. Essa campanha é um chamado à conscientização, mudar o respeito. E o que hoje mais vemos é isso aí: o desrespeito com as pessoas idosas, com as crianças, só porque tem dinheiro, humilha os outros. Um país miserável, um país que só pensa em coisas que não agradam a Deus, um povo que só pensa em jogo de futebol, um povo que só vive em idolatria, na macumbaria, na feitiçaria, na idolatria. É isso que tem essa nação vive. E muitas das vezes desprezando aquele que Jesus mais veio para esse mundo: os doentes, os pobres, as crianças necessitadas. Mas hoje a gente vê uma geração que mais humilha essa classe de pessoa, que é um povo que fica em correr de Deus. Você vai ver naquele dia. Você vai ver naquele dia. E Deus vai fazer com você. A Bíblia diz que todos vão ficar diante de Deus. Todos vão ter que prostrar diante do Pai. E vai ter que dar conta dos seus feitos. Arrependa. Volte para Jesus enquanto há tempo. Volte para Jesus enquanto há tempo. Arrepender que é se entregar para Jesus e viver para Ele. Não viver mais nesse mundo. A Bíblia diz que jaz do maligno, do diabo, de fazer as coisas práticas mundanas, que o povo só pensa em festa. A festa, como na época de Noé, bebiam, comiam, casavam e davam esse casamento. Essa geração que vive a mesma coisa, vive do mesmo jeito. Só pensa em comer, beber, encher a cara de bebida e não quer se arrepender, não quer se converter. E muitas das vezes acha ruim ainda que fala a verdade. Mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
E a verdade é Jesus Cristo. A verdade é Jesus. Se arrepende enquanto é tempo. Porque Jesus Cristo está voltando. Jesus disse, jovem, falta de uma coisa, vende tudo. Quanto tem? E das coisas você terá uma vida, um tesouro no céu. Porque não adianta a riqueza nesse mundo. Não adianta você ser mais rico nesse mundo. Não adianta ser um presidente achando que é poderoso. Aquele vai fazer. Achar que o dinheiro vai enganar Deus. O jovem era rico. Mas Jesus disse, vende tudo que tem e ajuda os pobres. Você está disposto a renunciar à sua riqueza, o teu dinheiro, a tua casa bonita, para seguir Jesus? Você está disposto? Ou você ainda se apega a esse mundo, às coisas materiais desse mundo? Ou você ainda está apegado a essas coisas que vai acabar o dia? A ferrugem atrás vai comer tudo. E o pior, que não tem mudança de vida, acha que aqui está bom, aqui está maravilhoso, do jeito que eu estou vivendo está bom. O problema é que naquele dia, no juízo de Deus, ele vai falar, a parte de mim que eu não te conheço, maldito. A parte de mim que eu não te conheço, maldito. Que eu não te conheço. Você teve a oportunidade de mudar. Você teve a oportunidade de se converter, mas não quis. A palavra foi pregada, o evangelho foi anunciado, mas você desprezou. Você não quis. Jesus vai falar, a parte de mim que eu não te conheço, maldito. Essa vai ser a fase de mais tudo que você vai ouvir na sua vida. Porque você não quis se converter. E a Bíblia fala que vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Para todos vocês. Se conserta enquanto é tempo. Aquele jovem, ele ouviu tudo isso de Jesus. Aquele jovem ouviu tudo isso de Jesus. É essa palavra que eu estou falando para você hoje. São as mesmas palavras hoje que eu estou falando para vocês. Jesus disse, da pobre terá um tesouro no céu. Vem e me segue. Você está afim de seguir Jesus ou seguir o diabo? Vou continuar seguindo o diabo. Quem é que você vai seguir? Vai continuar seguindo o diabo? Ou abandonar os seus desejos carnais, os seus desejos mundanos, a imundícia que você vive? Ou seguir Jesus? Quem é que você vai seguir? Quem é? Ou você está disposto a ouvir essas palavras do próprio Jesus, do próprio Deus? Porque hoje ele é teu advogado. Ele quer tua salvação. Hoje ele quer salvar todos. Porque um dia você não vai ter mais ninguém que pregue. Quando Jesus voltar a buscar a sua noiva, ele vai levar a sua igreja. E a igreja não é quatro paredes.
Igreja não é parede que você enfia lá dentro e tem um mentiroso te enganando, querendo teu dinheiro, contando mentira para você e você não conhece a Bíblia e vive enganado. Não é mentira. Igreja não é templo de 4 paredes. Porque Jesus Cristo ele disse para os seus discípulos: eu irei para o meu Pai, eu enviarei meu Espírito, esses que vão ensinar a vocês todas as coisas que vão habitar dentro de vocês. Vocês serão a casa, o templo do Espírito Santo. A minha igreja não é 4 paredes, é o templo do Espírito Santo, que são vocês. Agora ensinaram para vocês que a religião vai te salvar. Você estando dentro da igreja vai te salvar e fazendo tudo errado. Com a ganância, a avareza, as mentiras, avareza, ganancioso. E Jesus disse que os avarentos não reinarão o reino de Deus. Se arrependem enquanto é tempo, porque Jesus Cristo está voltando. E você não está sendo, você está sendo alertado hoje. Seguir Jesus consiste em deixar muitas coisas, tudo desse mundo. O amor à riqueza. Porque muitos estão amando a riqueza, amando o seu dinheiro, amando o seu carro, amando suas propriedades, amando a vida desse mundo, e esquecendo de Jesus. Deixando de entregar totalmente a sua vida e seu amor a Jesus para amar o dinheiro. E a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todo mal. O dinheiro é a raiz de todo mal. Por isso que o mundo está perdido. Dão mais amor no dinheiro do que Jesus Cristo. Essa é a verdade. Dão mais amor ao dinheiro do que Jesus Cristo. Não está nem aí para Jesus. Quer viver no mundanismo. Festas e mais festas. Que Deus não está interessado em nenhuma prática de festa que você está aí correndo atrás de fazer. Jesus Cristo não está se agradando nada das festas que você está aí. Hoje nós estamos vivendo leis de festa. Festa para não sei quem, festa para não sei quem, festa para não sei quem, e virando as costas para Jesus. Fazendo tudo errado e desagradando o Pai Todo-Poderoso. Você vai pagar um dia se você viver dessa maneira. E o Evangelho tem que ser pregado. Gostam ou deixam de gostar, mas a verdade tem que ser pregada. O amor, as coisas mudaram que aquele jovem tinha, mas não amava quem estava ali de frente a ele. Ele procurou Jesus. Aquele jovem procurou Jesus, mas para satisfazer a sua vontade. Aquele jovem procurou Jesus para satisfazer os seus desejos, porque ele é rico, achando que o dinheiro dele podia enganar Jesus, mas continuar amando o seu dinheiro e sua riqueza. Mas quando Jesus falou para beber tudo, aí mexeu com ele. Quando Jesus disse, ele procurou Jesus. Procurou Jesus para querer ser salvo. Mas quando Jesus disse a realidade para ele, a afeição dele caiu.
A feição dele foi mudada. Jesus diz a ele, mas ele, contrariando com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Quando Jesus disse para seguir ele, deixar tudo, o amor ao dinheiro e seguir ele, a Bíblia diz, Marcos 10, versículo 22, mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Não quis abandonar o seu dinheiro para seguir Jesus. Preferiu a riqueza. Mas ele não sabia que ele ia morrer e ia para o inferno. O pior é que ele ia morrer para o inferno com o dinheiro dele. E assim aquele que dá mais importância no seu dinheiro tem Jesus Cristo. Assim são todos. São todos. Que desprezam Jesus Cristo por causa da sua riqueza e o seu dinheiro. Desprezam a verdade. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Mas quem não é de Deus, não gosta dessa palavra. É tempo de conserto. É tempo de se arrepender e voltar para Jesus. Porque sem arrependimento e conversão, não há salvação. Não há salvação sem arrependimento. Enquanto você está vivendo, enquanto você está de pé, respirando, ainda é tempo de você. Ainda é tempo de se arrepender. Ainda é tempo de você abandonar esse mundo e viver para Jesus. Seguir Jesus. Não fazer como aquele jovem. Quando Jesus disse para seguir ele se entristeceu, virou as costas e foi embora com o seu dinheiro. Porque escolheu a riqueza e o dinheiro e abandonou seguir Jesus. Se arrependa enquanto é tempo. E a Bíblia fala: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e será morto e ressuscitado ao terceiro dia. Jesus ia morrer. Jesus veio para morrer. Jesus veio esse mundo para morrer por todos. Aquele jovem não entendeu e não quis. Jesus morreu para as pessoas que se arrependem e vivem uma vida e seguem Jesus. Aquele jovem não quis se arrepender e nem seguir Jesus. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia e hoje reina para todos sempre. E aquele que seguir ele um dia vai ser salvo. Vai morrer, mas naquele grande dia vai morar eternamente com o Pai. Mas quem rejeitar Jesus, quem não quer seguir Jesus, a Bíblia diz que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Ele buscou a pessoa certa, mas fez tudo errado. Aquele jovem buscou a pessoa certa, que foi Jesus, mas fez tudo errado. Não quis abandonar os seus prazeres, porque era muito rico. Não quis ajudar os pobres. Conhecia a lei, mas o amor
desprezou. Desprezou quem ele foi procurar. Desprezou a salvação. Desprezou o Salvador. Se apega nas suas coisas materiais. Se apega com Jesus. Não faça, não queira achar que está servindo a Deus, que muitos hoje, o que tem de gente falando que ama a Deus, o que tem gente falando que agrada a Deus só da boca para fora, mas é mentira. Viva uma vida enganosa. Mas ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus. Ninguém nunca enganou e jamais vai enganar. Nunca. O jovem, esse certo, procurou o Salvador, mas desprezou tudo. Desprezou tudo, inclusive a sua salvação. Ele teve a resposta que ele procurou, mas a decisão foi errada. Ele tinha palavra, mas não estava em conformidade. Ele tinha palavra que era Jesus, mas não se conformava com os ensinamentos de Jesus. Não estava conformado com a verdade. Ele estava cheio de riqueza e dinheiro. Ele era rico, muito dinheiro. Estava cheio de bens materiais, fazendas, seus melhores carros, mas vazio do Espírito Santo. Poderia ser rico. Não faltava nada para sua vida material. Mas uma vida espiritual vazia. É o que acontece na vida de muitos hoje. É o que acontece na vida de muitos hoje. Que dá valor à sua riqueza, no seu dinheiro. Acha porque tem dinheiro, seus melhores carros, suas mansões, fazendas. Está cheio de coisas materiais, mas vazia do Espírito Santo. Que é a pior coisa que tem. Não tem o Espírito Santo, vazio. Não tem nada. Se não tem o Espírito Santo, não tem nada. Se não tem o Espírito Santo, não tem nada. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. A verdade é Jesus Cristo. Se desprezar a verdade naquele dia, você vai ser desprezado. A Bíblia fala: aquele que me rejeitar, naquele dia vai ser rejeitado. Se converta enquanto é tempo. Se arrependa enquanto é tempo, porque Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando e vai pegar esse mundo de surpresa. Enfiado nas drogas, na bebida, na cachaça e na prostituição. Vai pegar esse mundo de surpresa. Arrependei-vos, porque é chegado o Rei. Arrependei-vos. A volta de Jesus está próxima. E louvado seja o nome de Jesus. Glorioso e exaltado seja o nome de Jesus. Deus é justo e fiel. E rejeita aqueles que rejeitam a palavra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora vai vir o vosso Senhor. Mas percebereis que se o pai de família soubesse
a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. A luz veio ao mundo. A luz de Jesus Cristo veio ao mundo. A luz veio ao mundo para rejeitar a luz. Rejeitaram Jesus. Foi assim que aquele jovem fez. Jesus era a luz. Mas rejeitaram a luz. A nação de Israel, Jesus veio para aquele povo, mas rejeitaram. Rejeitaram Jesus. Da mesma forma, essa nação, esse povo, nos dias de hoje. Rejeitando Jesus do mesmo jeito. Porque não quer saber da verdade. Para viver na mentira. Gosta de viver na mentira e prefere viver na mentira do que viver na verdade. Prefere estar servindo um Deus morto, que não faz nada, não reclama, não te dá instrução nenhuma, mas deixa de viver, de servir um Deus vivo, que exorta, que ensina. Lê essa Escritura. Lê essa Escritura. Conhecereis a verdade vos libertará. A luz veio ao mundo, mas rejeitaram. Em João 3,19 diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus veio ao mundo, a luz, mas rejeitaram. E a condenação é essa: rejeitaram a luz, rejeitaram a luz, rejeitaram Jesus para viver nas trevas. A luz veio ao mundo, mas rejeitaram a luz, que era Jesus, para viver nas trevas. Por isso serão condenados. E a condenação vai ser essa: rejeitaram a luz para continuar fazendo tudo errado. Mas se você não gosta de ouvir, o problema não é meu, é teu. O que importa para mim é de falar de Jesus e falar a verdade. Mas se você não gosta de ouvir, o problema não é meu. O problema é teu. A luz veio ao mundo, mas rejeitaram. Por quê? Prefere as trevas do que a luz. Os homens preferem as trevas do que a luz. Em Tiago 3,16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. É por isso que essa Escritura, Jesus Cristo deixou essa Escritura, para corrigir. Foi inspirada por Deus, é útil para ensino, para repreensão e para correção e para educação na justiça. A palavra de Deus está sendo anunciada e pregada. Em Tiago 1,22: tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus, e não somente ouvintes, enquanto-vos a vós mesmo
E Jeremias 29, 13. Buscai-me e me acharei quando me buscares de todo o coração. Não faça como o jovem que buscou o Salvador. Aquele jovem buscou quem poderia salvar. Ele teve tempo de buscar a salvação, mas rejeitou. Busca a Jesus enquanto é tempo. Busca a Deus enquanto é tempo. Enquanto você pode achar. Porque amanhã você não sabe se você vai estar respirando. Arrependa dos teus pecados hoje. Porque essa noite você pode morrer. E como você está diante de Deus? Como você está diante de Deus? Depois que você morrer. Hein? Como você está na presença de Deus depois que você morrer? A Bíblia diz, em Hebreus 9:27, que está ordenado um homem morrer somente uma vez. Depois disso, segue seu juízo. Arrependa hoje e segue Jesus enquanto você pode. Depois da tua morte, é o juízo de Deus. Arrependei-vos, porque Jesus Cristo está voltando. E que Deus possa te abençoar. E você pode se converter enquanto há tempo. Porque depois da tua morte, não adianta a missa de 7º dia, viu? Não adianta ninguém ficar rezando por você, não. Não adianta. A Bíblia não fala que reza nenhuma vai salvar ninguém. Não adianta ficar acendendo vela e rezando para ninguém depois da morte. Depois da morte, segue os seus juízos. A verdade é essa. Não tem purgatório, a Bíblia não fala que tem purgatório. Morreu, segue os seus juízos. O juízo de Deus. A sentença é necessária. E como você está? Concede a tua vida enquanto é tempo. Porque Jesus Cristo está voltando. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Glorificado seja, exaltado o nome de Jesus Cristo, que reina para todo sempre. Ele está vivo, ele não está morto. Para de adorar a Deus morto. Adore o Deus vivo, todo Criador e todo poderoso. Que ele está voltando para buscar uma noiva. A noiva dele que obedece. E serve a Ele e segue Ele. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a vida dos irmãos. Que o nome de Jesus Cristo foi glorificado e adorado aqui nesse lugar. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, seja exaltado e glorificado para todos sempre. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Graças a Deus, a obra de Jesus Cristo foi feita. O nome de Jesus Cristo foi glorificado aqui. E a palavra foi pregada e anunciada. E Jesus Cristo está voltando. Que Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Deus possa abençoar nossas vidas, continuar abençoando, para que o Evangelho seja anunciado até que Jesus volte. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.